Pronto, vamos lá ver o próximo conceito. Acompanhe aí na sua tela. Contradição. Contradição é uma proposição composta cujo valor é sempre f, independentemente dos valores lógicos atribuídos às suas proposições simples. No popular, né, como se diz, é quando dá tudo f. Se a tautologia é quando dá tudo v, a contradição é quando dá tudo f. Olha aqui um exemplo. P, se e somente se, não P. Quantas proposições simples participam? Uma só, não é? Uma só. P. Então, faça 2 elevado a quantas proposições? Uma só. 2 a primeira. Então, tá aí, ó. Somente 2 linhas, ok? 1, 2. P ou é V ou é F. Eu preciso da negação de P. Trouxe ela aqui na segunda coluna. Negar significa trocar. Veja que eu troquei aqui, ó. Não é? E agora eu preciso conectá-los através do bicondicional. Vá lá no seu resuminho, não é? Veja lá no seu rascunho. O bicondicional, como é que você gravou? Iguais da verdadeiro e diferentes da falso. Então, valores iguais da verdadeiro e valores diferentes da falso. Aqui, ó, eu tenho valores diferentes. V, F, então dá falso. Aqui também eu tenho valores diferentes. Então dá falso também. Caracterizando uma contradição. Tá vendo? Todos os valores, não é, dão falso no final, na última coluna. Também não tem nenhuma relação entre essa classificação, nenhuma delas, com nenhum operador. Não pense que quando for bicondicional vai ser contradição. Não. Você pode ter tautologia, você pode ter contradição e poderá ter contingência com qualquer operador. É só você arquitetar para no final dar tudo V ou tudo F, como você quiser. Ok? E a terceira classificação é a contingência. Ora, a tautologia é quando dá tudo V. A contradição é quando dá tudo F. E a contingência é quando não for nem tautologia, nem contradição. Quer dizer, vai aparecer na coluna final, verdadeiro misturado com falso. Olha aí, ó. Contingência é uma proposição composta cujo valor depende dos valores lógicos atribuídos. Isso aqui, gente, é que eu quero que vocês entendam bem direitinho. Depende dos valores lógicos atribuídos. A quem? As suas proposições simples. Veja o exemplo. Se P, então não P. De novo, eu só tenho uma proposição simples, eu só vou ter 2 possibilidades de atribuição. Mas veja, dependendo de como eu atribuir o valor aqui, eu chego lá com valores distintos. Tá vendo? Olha aqui, ó. Vamos conferir na tabela. Vamos lá. Não P, eu troco os valores. Tá vendo? Troquei. Agora vamos conectar pelo condicional. Como é o condicional? Só dá falso de V para F. Temos aqui de V para F. Já aqui é de F para V. Então dá V. Tá vendo? Dependendo de como eu partir, eu posso chegar a V ou posso chegar a F. Então isso nem é tautologia e nem é contradição. Chama-se contingência. Ok? Não é muito comum aparecer isso em prova, mas já apareceu. E aí eu queria mostrar para vocês como é que isso apareceu, sem antes fazer uma observação. Veja, às vezes a leitura não vem codificada assim, com o P, o Q e o R e a simbologia. Às vezes vem na frase. Então lá vai outro conselho para vocês. Ó. Gente, nunca tentem classificar pela palavra, pelo texto. Você vai me ouvir falar o curso inteiro isso. Não se envolva com o texto. Não dê ouvido ao que você está escutando aí da frase, dos verbos, porque isso vai lhe confundir. Quer ver uma coisa? Vamos aqui na tela branca. Ó. Imagine que a questão fosse assim.
assinale abaixo a alternativa que contém uma contradição. Pronto. Assinale abaixo a alternativa que contém uma contradição. Letra A. Se eu estudo, vírgula, então eu não estudo. Se eu estudo, então eu não estudo. Veja, você não acha que qualquer pessoa que lesse essa frase acharia que é uma contradição? Se fizer pelo texto, eu acredito que sim. Porque quem já viu, como é que pode, se eu estudo, eu não estudo? Isso é contraditório. Como é? Quem já viu, se eu estudo, eu não estudo? Isso é uma contradição. Não. É contradição não. A gente é que acha que é. Porque está descumprindo o que eu falei. Ó. Se eu estudo, P, então eu não estudo, não P. Faça a tabela. Olha ela aqui. Olha a tabela aqui. Se eu estudo, eu não estudo. Isso é contradição? Não. Isso é contingência. Mas, Jair, eu jurava que isso era uma contradição. Porque se eu estudo, então eu não estudo, como é que pode? Pois é. É por isso que eu estou dizendo a vocês. Não façam, não tratem essa matéria, né, questões envolvidos com o texto. Não é assim. Traduza para a representação simbólica e faça a coisa com frieza, aplicando cada conceito e principalmente cada indicação que eu dei aqui, porque não é claro, não é porque o professor está dizendo que ele sabe mais do que a gente. Não é isso não, é porque eu já lido com essa matéria há anos e anos, eu já sei o que é isso aí, o que é que vai lhe derrubar, não é o que é que vai lhe atrapalhar na prova. Porque eu vejo os alunos a cada prova errando coisas que eu fico doente, porque eu sei que eles tinham condição de acertar. E erraram eu digo a eles, vocês erraram por desobediência. Vocês foram desobedientes. Porque se fizessem da maneira como eu disse, vocês tinham acertado. É mesmo, já a gente foi fazer pelo texto, terminou se complicando. Pois é. Ok? Então, a gente vai aprendendo com o erro dos outros, né? O cara fez, errou, não deu certo, então não faça desse jeito. Ok? Então, não faça assim. Agora, quando as opções vêm já traduzidas, por exemplo, se ao invés de vir essa frase, se ao invés de vir isso aqui, já viesse assim, assinale a contradição e já viesse assim, aí não tinha perigo de você se envolver com texto, porque nem texto tem na questão. Não é? Aí é menos arriscado. Tá certo? Sim, Jário, mas aí como é que eu vou fazer na prova? Eu vou ter que fazer as tabelas da letra A, da letra B, da letra C, da letra D e o tempo na prova. Será que eu vou ter que fazer isso desse jeito? Bom, esse é um caminho. Fazer a tabela. Se fizer, você vai conferir se está certo ou não. É só você olhar os exemplos que eu botei aí. Ó. Essa é contingência, essa é contradição, essa é tautologia. Tá vendo? Fazendo a tabela, você descobre, sem dúvida. Mas eu quero que você compreenda, e aí eu vou avançar aqui, para, com essa questão aí, você notar que não precisa necessariamente fazer a tabela. Vamos ver como é isso? Olha aí, ó, como é que esse conteúdo já foi cobrado em concursos. A proposição, se não há ou B, então não há ou B, é uma tautologia.
é uma tautologia. Ele está afirmando que isso é uma tautologia. Bom, a primeira coisa que eu vou chamar a sua atenção é para a prioridade dos operadores. Está vendo? Ó? Lembra que o ou ganha do se então? Então você está vendo aqui ó, o antecedente e aqui você está vendo o consequente. O antecedente e o consequente. Ok? Muito bem, ele está dizendo que isso é uma tautologia. Se você fizer a tabela, você vai ter condição de ver. Se der tudo verdadeiro, é porque é uma tautologia e o item está certo. Mas eu quero que você entenda por outro caminho. Vamos lá. O que é uma tautologia? Uma tautologia é uma estrutura composta, quem sabe como essa, não é? Cujo valor final é sempre verdadeiro. Ou seja, uma tautologia é uma estrutura composta que não admite falso. É ou não é? Não admite falso. Ora, se eu sei que para ser tautologia, preste bem atenção agora, vou dar o conceito de outro jeito, acompanhe. Se eu sei, veja, acompanhe comigo aqui, ó. Se para ser tautologia, ela não pode aceitar falso, é ou não é? Porque ficar sempre V, em outras palavras, quer dizer nunca fica falso. Então, se para ser tautologia, a estrutura não pode aceitar falso, eu vou forçar o falso nela, porque se eu deixá-la falsa, ela não é tautologia. Percebeu? Eu vou tentar deixar, é um método indireto, né? Eu vou tentar deixá-la falsa. Se eu conseguir deixar aquela estrutura falsa, isso é uma prova de que na sua tabela tem alguma linha que no final deu falso. É ou não é? Aí ela não é tautologia. Agora, se eu tentar e não conseguir deixá-la falsa, é porque ela nunca fica falsa. Aí ela é uma tautologia. Vamos ver? Olha aqui na tela. Veja. Os valores dessa proposição composta, né, não só dessa, mas como de qualquer proposição composta, eles variam em função dos valores lógicos atribuídos às suas proposições simples. Concorda? Então, de acordo com o valor que eu atribuí aqui para A ou para B, é que eu terei o valor dessa composição aí mudando. Vai ficar V, depois, quem sabe, fique F, mas o que provoca uma eventual mudança é a atribuição que eu faço aqui aos seus termos simples. Então, qual é o desafio? Eu quero encontrar uma atribuição de valores para A e B, de modo a deixar essa estrutura falsa. De modo a deixá-la falsa. Por quê? Porque se eu deixá-la falsa, ela não será tautologia. Cuidado, gente, para você não fazer essa confusão. Vê, tem gente que pergunta assim, ô Jairo, mas tautologia não é quando dá V, por que é que tu vai deixar ela falsa? Agora eu fiz a maior confusão. Veja, se eu conseguir deixar a estrutura V, isso quer dizer que ela já é tautologia? Não. Eu deixando ela V, significa que na tabela haverá pelo menos uma linha V. Entendeu? Se eu variar os valores e conseguir deixá-la V de novo, outra linha V. Se eu mudar os valores que eu estou atribuindo a A e B e conseguir de novo deixá-la V, outra linha V. Mas isso garante que ela é tautologia? Não. Tautologia é quando for tudo V, tudo. Muito melhor do que eu tentar todas as variações possíveis para ver se fica tudo V, é ir pelo caminho contrário.
eu tento arquitetar para ela ficar falsa. Estão entendendo? Ó, olha aqui no quadro. Vamos lá. Faz de conta que isso aqui é uma tabela. Ok? Então aqui, vários passos, pronto. E aqui, vamos supor que fosse a minha proposição final. Ok? Eita, peraí que isso aqui tá... Vamos botar aqui. Pronto. Vamos botar aqui algumas linhas. 8, tá bom. Pronto. Beleza? Eu quero... Vocês entendem que depois que a gente vem construindo isso aqui, ó, que a gente botando V, F, vem aqui, vem preenchendo. Depois de pronto, nada disso interessa. Só interessa essa última, não é isso? Para classificar, não é assim? Se der tudo V, tautologia. Beleza, vamos lá. Se eu disser os valores aqui da última coluna, devagarzinho, uma por uma, vamos lá. Aqui deu V. Você já pode me garantir que isso é tautologia? Não. Aqui deu V. E aí? É tautologia? Bom, não sei. Está indo bem. E agora? É tautologia? Não sei. Está indo muito bem. E agora? É tautologia? Bom, não sei. Está se encaminhando para isso, quem sabe. E agora? É tautologia? É não. Pode parar. É isso que eu quero que você entenda. A proposição composta poder ficar V, eventualmente, não lhe diz nada. Agora, ela ficar F uma vez só, já me garante que ela não é tautologia. Por que tautologia não pode ficar F? É por isso que a gente faz o raciocínio pelo avesso. Se a banca está afirmando que essa estrutura é uma tautologia, eu vou fazer de tudo para isso aqui ficar falso. Se eu identificar que isso pode ficar falso, é porque se eu estivesse fazendo a tabela, eu identificaria que ali naquela tabela tem uma linha falsa, como está aqui, ó. Se eu arquitetei valores aqui, ó, para que o resultado final desse falso, não me interessa mais nada. Eu não sei o que é isso, mas tautologia não é. Porque tautologia não pode ficar falso. Entenderam? Então vamos arquitetar para isso aqui ficar falso. Isso aqui é um condicional, não é? Deixa eu trazer para cá. Ficar mais limpo. Vamos lá. A ou B. Então, não A ou B. Não é? Muito bem, vamos lá. Para essa estrutura ficar falsa, eu só vou conseguir se eu deixar isso V e o de lá F, né? Então, meu primeiro desafio é deixar o antecedente V, né? Vamos tentar derrubar isso aí como tautologia. Vamos tentar deixar isso aí falso. Então, para eu deixar falso, eu teria que configurar esse antecedente como verdadeiro, não é? Então, vamos lá. Temos a negação de um ou. A negação de um ou, para ficar verdadeiro, esse ou vai ter que ser falso, não é? O ou. Porque aí negado fica verdadeiro. E como é que um ou fica falso? Veja que você tem que buscar todo o entendimento dos conectivos, né? Como é que um ou fica falso? Um ou para ficar falso tem que ser os dois falsos. Porque basta um V que ele fica V. Então só com os dois falsos é que ele fica falso. Conclusão, para eu configurar esse lado esquerdo, esse antecedente do condicional, não é? Como verdadeiro, eu preciso ter tanto A como B atribuídos valores de falso. Ok? É como se eu tivesse aqui na tabela, ó, imaginando que eu preciso configurar os dois falsos. Tá, beleza. Muito bem. Então eu só vou conseguir, se tiver que dar falso, é nessa linha. Porque eu preciso disso para que esse lado fique V.
Ok? Aí, ó, como o B é falso, daqui, né, por imposição daqui, e o A também, eu agora vou cuidar para deixar o lado esquerdo falso, né? Lembre-se que o condicional, para ser falso, precisa ficar de V para F, não é? Então, vamos tentar agora deixar o lado direito falso. Ora, se a proposição A é falsa e ela está negada, isso aqui ficou o quê? Verdadeiro. E aí, ó, temos um ou, e no ou basta um verdadeiro. E temos aqui um verdadeiro, e esse ou ficaria verdadeiro. Ou seja, eu não consigo deixar essa estrutura falsa. Por quê? Porque para isso eu teria que deixar esse lado V. Muito bem, isso eu consigo, como consegui aqui. Só que deixar esse lado V traz implicações para esse outro lado. Implicações essas que deixam inevitavelmente esse lado direito verdadeiro. Então eu não consigo fazer com que esses lados fiquem simultaneamente o esquerdo V com o direito F. Isso é a prova de que essa estrutura nunca vai ficar falsa. E se ela nunca vai ficar falsa, é porque ela é uma tautologia. E aí o item está certo. Ok? E aí o item está certo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Mas assim, muita gente quando vê essa explicação pensa assim, Jairon, valeu aí, meu velho, mas eu vou fazer a tabela, bicho, porque na hora da prova, para eu pensar nisso tudinho, bom, a gente tem que oferecer para vocês os raciocínios e as formas e os atalhos, né? Cada um vai vendo aí, pelo menos, talvez no início, se você está começando mesmo do zero, né, estudar isso aí, talvez você tenha alguma dificuldade nisso, porque não treinou ainda os conectivos, isso é natural. Mas quem sabe você já fez algum curso antes, né, e está pegando aqui o começando do zero para reforçar uma base, mas já domina bem os operadores, e aí você, quem sabe, tenha entendido bem isso aqui. Mas de uma forma ou de outra, fica aí a classificação. Tudo V, tautologia. Tudo F, contradição. Misturou, contingência. Como é que a gente classifica? Como é que a gente descobre isso tudo? Faz a tabela, a princípio. Ou constrói algum raciocínio como esse aqui para tentar se livrar da tabela. Ok? Tranquilo? Muito bem. Vamos em frente. Olha aí. Agora sim. Veja. Os operadores lógicos, eles se constituem na base dessa teoria da lógica das proposições, né? Eles formam a base. Beleza. Mas esse item de proposições equivalentes, ele é talvez o que é mais cobrado em prova. Então vocês têm que entender muito, muito bem isso aqui. Tá certo? Vamos lá? Bom, primeiro é importante a gente entender o que são proposições equivalentes. São proposições que apresentam tabelas verdade, não, que apresentam tabelas verdade iguais. Tem esse né, que apresentam tabelas verdade iguais. Iguais, por exemplo, olha aqui, ó. Acompanha aí, dê um pause na tela e aí você confere em casa a tabela do se não Q, então não P, e a tabela do se P, então Q. Observe que elas são rigorosamente a mesma tabela. É ou não é? Tudo igual. Quando um é V, a outra é V. Quando um é F, a outra é F. Vocês entenderam o que é que está feito aqui, né? A gente aproveitou o mesmo início para construir esta proposição e para construir esta proposição. É um bom exercício mesmo você parar aí, pausar e você tentar construir essas duas tabelas e ver se chega nesses valores que aqui estão. Mas isso daí, essas tabelas iguais como estão aí, isso atesta que essas proposições são equivalentes. Ok? Então, gente, vem a primeira ideia.
eu, para saber se duas proposições são equivalentes, teria que fazer a tabela. Bom, não é que teria, é um caminho. Se eu lhe apresentar duas estruturas lógicas e lhe perguntar se elas são equivalentes, um caminho é você fazer a tabela. Você faz a tabela de uma, vê lá o que é que deu, faz a tabela da outra, vê lá o que é que deu e compara. Só vai ser equivalente se forem rigorosamente iguais. O mínimo erro já pode parar que já não é equivalente. Mas aí vão vir que isso pode tomar muito tempo da sua prova, não é? Principalmente porque a maneira como isso é mais cobrado é assim, ó. Assinale abaixo a alternativa que traz uma proposição equivalente a esta. Então ele dá uma para você buscar no gabarito um equivalente. Você teria que fazer a tabela daquela que ele deu e depois buscar na letra A, na letra B, na letra C, fazendo a tabela da A, da B, uma que fosse igual àquela. E isso vai roubar muito o seu tempo de prova. Então qual é a saída? A saída é a gente primeiro entender o que são proposições equivalentes por outro ângulo. Vamos lá, veja. As proposições são ditas equivalentes porque transmitem a mesma ideia. Ó, equivalente é igual ao valor. Mesmo valor. Se elas têm o mesmo valor, é porque uma faz as vezes da outra. Se uma faz as vezes da outra, é porque elas transmitem a mesma ideia. Elas dão o mesmo recado. Por exemplo, vamos sair aqui das estruturas lógicas e vamos pensar em coisas quaisquer. Eu vou dar um exemplo de duas frases, vamos chamar de frases, que se equivalem. Luizinho é meu filho. Eu sou o pai de Luizinho. Eu não disse a mesma coisa? Disse, mas eu usei frases diferentes. Então essas frases se equivalem, porque elas estão transmitindo a mesma ideia. Rigorosamente eu estou dizendo a mesma coisa com outras palavras. Percebe? O gato bebeu o leite. O leite foi bebido pelo gato. Eu estou dizendo aí a mesma coisa, mas com outras frases. Né? Uma frase aí, uma oração está na voz ativa, outra está na voz passiva. O sujeito de um é um, o sujeito da outra é outro. São frases diferentes, mas a ideia é a mesma. Então a gente diz que isso tem o mesmo valor. Por isso são coisas que se equivalem. Tranquilo? Entendeu até aí? Muito bem. Do mesmo jeito, na lógica, isso acontece. Às vezes a gente estrutura um pensamento de um jeito e depois estrutura ele de outro jeito, com outra arquitetura, com outra estrutura. Mas, observando bem, vai ver que o que está dito ali é a mesma coisa. Então, aquelas estruturas serão ditas estruturas equivalentes. Beleza? Eu caindo em contradição, porque você pode dizer, oi, Jário, você não disse que não é para fazer pensando no texto, que não é para fazer olhando para o texto ou sentindo o texto? Eu só sei que você disse a mesma coisa quando eu analiso o texto. Jairo é o pai de Luizinho, Luizinho é o filho de Jairo. Isso aí diz a mesma coisa. Eu só sei porque eu olhei o texto. Como é então que eu vou fazer sem olhar o texto? Se olhar o texto é perigoso. E se fazer a tabela rouba tempo, como é então que a gente vai se virar? Como é que a gente vai na prova decidir se as proposições se equivalem ou não? De fato, você tem razão. Fazer assim pelo texto, não no caso de Jairo é o pai de Luizinho, Luizinho é filho de Jairo, isso aí é muito fácil. Não é? O gato bebeu o leite foi bebido pelo gato. Ninguém vai se atrapalhar nisso. Mas nas estruturas lógicas de conectivos vai. Se eu botar aqui frases com se então, com i, com ou, com se, somente se, tudo misturado, trocando as posições das frases, e botando não, tirando não, jogando para cá, jogando para lá, e apresentar para você dizer quais as que se equivalem, você vai ficar doidinho e não faz. Entendeu? O perigo não está nessas simples que eu trago aqui. O perigo está naquelas de verdade, de proposições compostas com os operadores lógicos. Aí é que está o perigo. Porque aí é que vem a complexidade e o risco de você, fazendo pelo texto, errar. E fazendo pela tabela, perder tempo. Sim, já então qual é a saída? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí, como é que a gente faz? Daqui a pouco, no terceiro bloco, eu vou lhe mostrar.